Quero agradecer a participação de todos nesse mais um evento aí organizado pela Security for IT. Dessa vez para falar de LGPD, né, a importância da LGPD para as empresas, a entrada da lei em vigor. E a ideia aqui é fazer uma mesa redonda. Então, vocês podem fazer todas as perguntas aqui no chat, a gente vai responder. Participando aqui com a gente hoje está o Adriano Mendes, que é especialista aí em LGPD, advogado. Além disso, conhece bastante a parte de tecnologia da informação, então é uma pessoa que pode ajudar muito no entendimento dos requisitos da lei, de como que ela pode ser aplicada nas empresas, né? Principalmente para ajudar aí o nosso lado de tecnologia. O Marcos, CEO da Senha Segura, que é uma solução aí brasileira de gestão de privilégios, listado no Gartner aí com uma posição de bastante destaque e que vem ganhando mercado em escala mundial aí nos últimos anos. É muito prazeroso, assim, motivo de orgulho para todo mundo aqui do Brasil, a gente tem uma empresa listada no Gartner numa posição relevante. Obrigado, Fábio. E a gente tem também aqui o Levi é da Splunk, é engenheiro de pré-vendas responsável pela América Latina, especialista também em segurança da informação. E eu que sou só mais um cara aqui, né? Brincadeira. Meu nome é Fábio Amaro, eu sou um dos fundadores da Security for IT e fico responsável pela área comercial hoje, tá? Mas os três principais interlocutores aqui de hoje vão ser o Adriano, o Marcos e o Levi. Eu vou ficar aqui intermediando esse bate-papo, pegando as perguntas, vou fazer as perguntas para eles. A gente já tem aqui algumas perguntas que o pessoal foi mandando junto com a inscrição. Então, o bate-papo é mais para falar realmente, né, qual é a importância da informação para os negócios, como que ela deve ser protegida, né, qual é o papel da área de TI, da área de segurança, da área jurídica da empresa. Então, são vários grupos de pessoas que têm que trabalhar no sentido de proteger o dado e trabalhar de uma maneira segura. Queria pedir para o Adriano fazer uma breve introdução do que é a lei, de quando que ela realmente vai entrar em vigor, quando que ela está valendo, e se a gente precisa se preocupar muito um pouco aí para os próximos dias. Obrigado pelo convite, em nome da Security for IT, obrigado também por conseguir conectar a gente, né? Quando você falou que eu conheço bastante tecnologia, eu ri aqui, porque eu tive alguns problemas para entrar antes na notícia, mas tudo bem. Pessoal, muito bom dia, obrigado pelo convite por estar aqui. Falando rapidamente, eu acho que depois a gente pode aprofundar mais, a LGPD é uma lei que foi criada em 2018, ela veio na esteira da GDPR, que é uma lei europeia que já existe nos princípios há mais de 20 anos, né? E a intenção dela é criar uma compliance positiva de como as empresas devem utilizar os dados pessoais. Da mesma forma que quando a gente vai no restaurante, a gente sabe que não vai passar mal, ou espera não passar mal, porque existe uma certa compliance em normas de vigilância sanitária que dizem como a gente deve tratar e manipular os alimentos até eles chegarem na mesa. Agora, essa lei quer que a gente tenha o mesmo tipo de conduta e ética na hora de tratar dados de pessoas físicas no Brasil também, né? Então, isso aí não é só no Brasil. Essa lei ela é de 2018, a proposta inicial é que ela entrasse em vigor no dia 16 de fevereiro desse ano, ela já havia sido prorrogada mais uma vez para o dia 16 de agosto desse ano. Em abril, por causa da pandemia, houve projetos de lei no Congresso que queriam prorrogar isso para frente, mas o Bolsonaro se antecipou e jogou isso por uma medida provisória para o dia 3 de maio de 2021. Essa medida provisória precisava ser votada na Câmara até o dia 26 de agosto, e aí, no dia 25, ela foi votada na Câmara já com uma redução, ao invés de 3 de maio, ela já havia sido reduzida para o dia 31 de dezembro, e os deputados que falaram isso
argumentaram que a lei já tinha sido prorrogada mais de uma vez, que a LGPD é a lei de maior vacatio legis do Brasil, e que isso era para evitar que o Bolsonaro, em 1º de janeiro do ano seguinte, mandasse uma nova MP jogando mais para frente, né? Porque ele só pode fazer uma MP por ano por assunto. Mas no dia seguinte, na Câmara, no Senado, houve uma reviravolta, então o acordo que havia sido feito foi desfeito e o Senado revogou o artigo 4º da medida provisória 959. Com isso, a gente entrou num limbo jurídico aí, uma coisa muito difícil de entender, quanto mais explicar, mas de fato o que a gente tem hoje é o seguinte: a LGPD está suspensa no espaço, ela não está valendo desde o dia 16 de agosto, ela não está valendo desde o dia 26 de agosto, ela só vai valer de verdade no dia que o presidente Bolsonaro receber de fato a medida provisória 959 com texto de conversão e assinar. Então, pelo prazo regimental, isso deve acontecer até o dia 17 de setembro agora. Ou seja, quando que a LGPD vai entrar em vigor? Seguramente em setembro, não se sabe o dia, né, mas provavelmente entre o dia 16 e 17 de setembro, que é o prazo fatal para que isso aconteça. Depois, Fábio, se quiser, eu posso comentar mais das consequências, mas eu acho que é legal ir interagindo, né? Você está no mundo. Continua no mudo, Fábio. A gente também fica sem voz para falar desses assuntos, Fábio, mas a gente não está te ouvindo aqui, cara. Foi mal. Já tem algumas perguntas. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Eu queria, o pessoal que entrou mais tarde aqui, só queria lembrar que é uma mesa redonda, então vocês podem ir fazendo perguntas e a gente vai respondendo aqui, tá? Então tem uma primeira pergunta aqui, Adriano. E aí o Levi e o Marcos podem apoiar aí, tá? Qual é o impacto da LGPD nas empresas e no departamento de TI? Nas empresas, deixa eu só começar, Levi, depois eu passo a bola para você. Assim, LGPD é uma lei geral que pega todas as empresas, todos os tipos de empresas, desde empresas multinacionais até empresas de mercados regulamentados, como bancos, empresas de telecoms, até padaria, condomínio e academia, né? Então é uma lei geral, então vai ter um impacto em todas elas. O impacto, na nossa visão, ele é positivo, porque a privacidade compensa. Todo mundo que investe em privacidade acaba percebendo que há ganhos com isso, desde ganhos de reputação, imagem, até diminuição de custos ou evitar passivos. Qual que é o impacto dessa lei? Quem não cumprir, quem não quiser fazer, vai perder seus clientes, porque os clientes são solidariamente responsáveis pelas multas e pelo que nós fazemos com os dados desses clientes, então grandes empresas não vão contratar quem não tiver em conformidade. As empresas podem ser multadas e as multas podem chegar a 50 milhões de faturamento, 50 milhões de reais. Para quem tiver faturamento acima de 2,5 bi, essa multa chega a 50 milhões. E vale lembrar que isso é por incidente. Google, Facebook, em 2019, tiveram mais do que um incidente relacionado ao GDPR na Europa, né? Há a possibilidade de perda de clientes, como foi o caso do Banco Inter, ou abalo na reputação. E há também a possibilidade da suspensão do banco de dados ou exclusão dos bancos de dados pela NPD. TI tem uma função primordial nesse assunto. Eu acho que depois o Levi vai falar do Security Privacy by Design, dos controles de governança, né, que eu acho que é mais o foco aqui. Mas TI hoje é o departamento da empresa que sabe todos os dados digitais que passam pela empresa, mas que não tinha voz sempre na hora de fazer um projeto que envolve marketing, na hora de contratar um fornecedor e algumas questões assim, né? Então, muitos dos assessments que a gente tem nas consultorias que a gente presta, tem TI como ou o principal interlocutor ou um grande parceiro para a gente conseguir fazer o mapeamento de dados e depois garantir a governança. Boa, muito bom ver também a equipe de TI e de segurança aí encabeçando a questão da LGPD, né? Nem era tão responsabilidade deles assim, mas apesar da importância, né? Mas se não fôssemos nós, esse negócio ia ficar meio devagar nas empresas, né? A gente deu uma tocada no negócio aí para acontecer mais rápido. Levi, e aí? Opa, vou dar um palpite aqui. Muito prazer, pessoal. Um prazer te conhecer, Marcos. Prazer aí também, o Adriano. Bom, eu acredito que assim, o grande impacto ele se dá porque
digamos assim, mais de 90%, na minha opinião, todo o dado ele é processado digitalmente, né, hoje. Então, isso dá um grande peso para a TI. Então, todas as empresas que estão trabalhando com informação pessoal, de alguma forma, está passando pela infraestrutura. Então, esse é o peso que a TI tem no lado de dados, né? Bom, o que eu tenho conversado com os nossos clientes e também com amigos, né, de trabalho, é de que tem pesado muito na questão de que as pessoas hoje, elas precisam se reinventar na questão de conhecimento, tanto de treinamentos, né, porque a maioria do pessoal de TI, eles não têm profundidade em saber o que a LGPD em si pode impactar no trabalho deles no dia a dia, como que eles manipulam dados, se eles devem descartar ou não, como que é a forma correta de fazer isso. Então, é um tema que, para os analistas, engenheiros, enfim, cargos de TI, não é o dia a dia deles. Então, se adaptar a esse novo mundo requer um treinamento. E não só treinamento de pessoas, mas também mudança de processos. Então, a gente está vivendo um momento, um ápice. Eu acredito que, exatamente pelo bom comentário do Adriano, isso vai trazer, eu vejo sempre por um lado positivo. As pessoas estarão mais capacitadas e tratando a informação de uma maneira melhor. Né? Obviamente que o ferramental é importante, que tem aqui assim a Segura e Splunk, né, para te ajudar nesse processo, mas eu vejo que hoje o desafio como pessoas é treinamento, né, e de fato depois é como monitorar o que essa pessoa está fazendo e guiar ela pelo caminho correto, né? Então esse é o grande impacto para a TI. Eu acho que ele impacta muito não só ferramental, mas também nas pessoas. Legal, Levi. Marcos, quer complementar? Sim, eu vou trazer um dos aspectos dessa mudança que eu acho interessante. Vejo que tem muitos desdobramentos, né, dentro das empresas. Mas eu vejo que uma coisa que você comentou, Fábio, e que acho que é muito interessante ressaltar, é que a gente vem de uma onda onde cibersegurança, as equipes de segurança vêm ganhando um certo protagonismo, né? Principalmente desde 2017 com o WannaCry. A cibersegurança veio ganhando protagonismo e as equipes de cibersegurança começaram a participar mais das discussões do negócio. Com a entrada da LGPD, as equipes de segurança e equipes de TI, elas vão ganhando mais força para participar das discussões de negócio, uma vez que elas são operacionalizadoras do processo de mapeamento dos dados, elas cuidam dos sistemas que são a base onde estão essas informações todas. Então, eu acho que do ponto de vista da empresa, essa mudança traz um chamado muito forte para equipes técnicas como de segurança e de TI, para que eles venham a participar do negócio muito conscientes do que o papel delas representa dentro da companhia. E se a gente olhar o motivo principal das multas que aconteceram no GDPR, né, o valor da multa ele varia muito de acordo com vamos dizer assim, com o cuidado que a empresa teve em se proteger, em tomar as medidas de precaução. Então, quando você muitas vezes, durante o processo de aplicação da multa, você vai avaliar se você foi negligente ou não, se você tomou as medidas cabíveis ou não. E geralmente essas medidas vão cair muito também na área de TI e na área de cibersegurança. Então, eu vejo que além do chamado a participar do negócio, existe uma responsabilidade de aplicar ferramentas protetivas na área de cibersegurança para que esses vazamentos não venham a acontecer. Com o objetivo de que em a empresa sendo autuada por qualquer motivo, e a gente ainda vai aprender no Brasil como é que isso vai acontecer, como é que vai ser a aplicação dessas multas, como é que isso vai ser avaliado na prática, ainda tem uma opção de indefinições, mas que a empresa tenha feito a sua lição de casa, de se preparar, de proteger os dados que estão sobre a sua tutela. Então eu vejo uma grande oportunidade nesse espaço para a área de TI e a área de segurança ganharem mais protagonismo. E aí nós, como segurança e TI, temos que nos preparar para assumir esse lugar, né? Para entender qual é o nosso papel de responsabilidade e como a gente atua nesse novo momento, uma vez que a empresa vai nos chamar com mais intensidade e com grande responsabilidade, uma vez que se tiver uma falha, muitos olhares virão para cima da área de segurança e para cima da área de TI. Com certeza. A gente tem uma pergunta aqui, achei excelente sua pontuação aí, Marcos. A gente tem uma pergunta do Renato, perguntando para o Adriano aqui como é que funciona a questão do veto, não veto presidencial na MP, no que diz respeito ao início da LGPD, tá? Boa pergunta, Renato.
Tecnicamente é possível, mas são ínfimas as chances disso dar certo. Por quê? Porque, na verdade, quem vetou foi o Senado no último dia de uma medida provisória proposta pelo presidente. Então, na verdade, ele não pode desvetar aquilo que o Senado vetou. Ao contrário, né? Se o texto estivesse vindo do Congresso, ele podia vetar, podia fazer uma coisa diferente, mas esse texto veio da própria Casa Civil. Não foi seguido o rito correto nesse caso, porque depois como ele tinha sido aprovado na Câmara e houve um veto no Senado, ele deveria voltar para a Câmara para ter uma reanálise. Só que isso acabou no último dia do prazo da MP ser votada, né? Então, em teoria, se ela não for cometida em lei, ela expirou, e de todo jeito o Bolsonaro perdeu. Outros 2 casos que já aconteceram, tivemos coisas parecidas assim, quando bateu no STF, o STF falou, segue o jogo, né? Mantém a MP como estava. Então, a chance de a gente conseguir melar o jogo e postergar a LGPD é ínfima. No mesmo dia que o Senado derrubou o artigo 4º da MP 959, a Presidência da República publicou o decreto que estrutura a NPD, né? Então, isso é um sinal também que agora deve começar a caminhar, ainda que a passos devagar, a estruturação da NPD, que é o que a gente precisa para regulamentar a lei. São 53 pontos que a gente tem que regulamentar para que a gente tenha uma lei efetiva, dentre eles o que é prazo razoável, transferência internacional, pode ser dispensado no plano de PO e outras questões, né? Mas, de todo jeito, o fato da gente não ter autoridade constituída aí gera para a gente uma série de impactos, tanto para saber se a LGPD vai ser prorrogada mais uma vez de alguma outra forma, por uma outra lei, por uma medida provisória e tal, como o que vai acontecer nas eleições municipais, que vão usar, os políticos querem usar os nossos dados, então se eles puderem jogar isso para depois das eleições, eles vão preferir, e questões sobre o que a gente tem que fazer enquanto a lei não está efetiva. Por que isso? Lei não se discute, lei se cumpre. A partir do momento que eu tenho uma lei que está vigente, eu tenho que cumpri-la. Então, todos os princípios, fundamentos e direitos titulares que eu consigo atender, eu já deveria fazer. Os portais que eu tenho que ter, os portais de acesso ao titular, para quem é da área de TI, né, que é onde o titular consegue entrar e saber que informações eu tenho, porque o partido já deveriam estar sendo colocados no ar a partir de agora. Mas falta regulamentação no Brasil e falta instrução. Então, vocês devem ter visto aí um monte de e-mail falando que os termos de uso mudaram, você precisa aceitar, que o consentimento é muito importante, e aqueles cookie consents, aquelas barrinhas nos sites. Isso daí são importações da lei europeia ou da lei americana que não são da lei brasileira. A gente não precisa fazer isso no Brasil, né? Então, quem está seguindo essa linha, talvez esteja com uma ansiedade maior do que precisa e talvez tenha uma conta para pagar maior em relação ao que perdeu, porque a privacidade não tira nenhum negócio, ela só cria uma compliance, ou uma conta maior para pagar em relação aos sócios acionistas que vão falar, você não precisava ter feito esse investimento, né? Esse investimento aqui foi desproporcional ao que era necessário, quando finalmente sair a regulamentação da NPD. Legal. O Renato fez um comentário aqui que realmente TI sempre foi um departamento que alavancou esses temas dentro das empresas, mapear as informações onde elas estão, né? E a gente tem uma pergunta agora da Betânia. Como é que a gente está vendo a questão do mapeamento dos dados acontecer dentro das companhias, tanto em termos de execução, quanto em termos de definição da finalidade? Aí eu queria ver, Marcos, você que participa bastante aí tá sempre em contato com as empresas, como é que você está vendo essa questão? Se você vê que as empresas já estão adotando muito, e daí depois posso passar a palavra aqui para o Levi e para o Adriano também. Tá. Bem, eu tenho conversado com algumas empresas e eu vejo que todas estão preocupadas. Algumas já iniciaram o processo de mapeamento de processos, fluxo de dados, para entender por onde os dados estão passando, mas eu vejo que ainda existe um longo percurso a ser trilhado, né? Porque a minha percepção é que as empresas, elas entenderam que tem uma lei, elas têm que se adequar, mas elas estão no primeiro passo, que é entender como elas funcionam. E a minha impressão com a Lei Geral de Proteção de Dados é que isso é bem disruptivo no que a gente está vivendo hoje. Porque à medida que a gente adotar a privacidade
privacy by design, né? A gente entender a privacidade como um conceito, desde o direito fundamental do cidadão, até como um conceito que deve ser tratado de base dentro das companhias, em todos os seus processos, a gente tem uma mudança de cultura muito grande. Então, o número de situações onde os dados pessoais são usados de maneira não de acordo com a lei são enormes. Então, a gente vai ter que aprender a pensar como privacy by design, entender o que é isso. E para mim, esse é o maior gap que a gente tem hoje. Então, a gente está numa fase de mapear os processos, mas eu vejo que ainda tem um longo tempo até que as instituições, as pessoas aprendam a pensar dessa maneira, com essa nova mentalidade de que privacidade é um direito fundamental e cabe a todo cidadão numa empresa ou no governo respeitar esse direito. Então, acho que é um conceito bem abstrato, sofisticado para a nossa história de manipulação de dados, que vai envolver uma mudança de mentalidade muito grande. Então, esse para mim parece um grande desafio. Eu fico até ansioso para ver daqui a 5 anos como é que a gente vai estar, se de fato a gente progrediu realmente em termos de cultura e de mentalidade. Eu acho que com certeza a gente vai progredir, né? Uma questão de pessoal, né? Esses dias eu estava preenchendo uma ficha médica, passando todas as minhas informações, eu falei, putz, para onde essa informação vai, né, meu? Para quem que vai, como é que eles vão tomar conta das minhas informações? Então isso vai começar a criar uma característica nas pessoas de se preocupar com o que o cara vai fazer com as informações que estão sendo pedidas, né? Como é que ele vai garantir a segurança disso? E acho que no passado as pessoas perguntavam até muito mais, né? Perguntavam a renda das pessoas para fazer qualquer cadastro. Umas coisas que é meio absurdo hoje em dia de você pensar. E, Levi, você também tem uma... Você quer falar, Adriano? Se o Levi quiser falar. Levi também participa muito aí das implementações de Splunk nas empresas, né? E como é que está, Levi, a questão da preocupação e tudo mais? Opa, o pessoal tem se preocupado bastante em ter visibilidade de onde está a informação sensível, né? E, obviamente, o Splunk, por ser uma plataforma que ela trata dados, recebe dados de qualquer plataforma, ela tem sido alvo, né, das empresas para conseguir ter visibilidade, né? O interessante é que os clientes, eles iniciam uma conversa sobre processo de fluxo e a gente começa a trabalhar com eles sobre onde a informação reside. E no final dos projetos, sempre o cliente ele sempre fica surpreso em relação a ver as informações, às vezes, em lugares não esperados, como em nuvem não determinada pela companhia, né, ou algum computador que não estava mapeado. Né? Então, são processos onde as ferramentas vão conseguir te mostrar, né, no processo qual que é o fluxo correto e corrigir isso, né? Então eu vejo que hoje o Splunk ele serve como se fosse assegura de que o fluxo ele vai estar correto. Então não só na hora da implementação, mas o depois da implementação. Porque eu estava numa companhia, inclusive, que eles estavam implementando para a questão mais de LGPD de fato, só que também é uma empresa que ela tem que cumprir PCI. E eles receberam a auditoria, né, e eu vi o fluxo e fiquei pensando, olha, LGPD não vai funcionar tão diferente, que basicamente chega a auditoria e eles têm que provar que eles têm controles para mitigar, né, a questão da informação, mostrar como que eles estão fazendo, né, então a ferramenta, ela de fato, ela mostra uma dashboard de onde está a informação, se estão feitos de uma maneira correta ou não. A gente sabe que ninguém tem uma bala de prata, né, então como bem mencionado anteriormente, né, a multa ela pode, eu acredito que aí o Adriano vai falar com mais propriedade, né, ser um pouquinho mais não tão agressiva, caso a empresa está se preocupando, tem os controles, tem a visibilidade, sabe para onde o dado foi, sabe para onde que vazou, quem foi a pessoa, né, que possibilitou ou não isso. Eu acredito que isso são medidas que hoje você toma hoje para amanhã você não ter um impacto maior e não obter, digamos, o total de pagamento da multa, digamos assim. Mas aí eu estou já especulando, porque é a área do Adriano. Na verdade, como a gente está falando, não tem uma área aqui, né? Então, TI é importante, jurídico é importante, processos de operações são importantes, porque esse é um assunto holístico. Ele diz respeito à empresa como um todo. O controlador, ele é o CNPJ, ele é a empresa.
não é a área dentro dessa empresa que faz o tratamento de dados. Então, não adianta a TI fazer certo e o marketing fazer errado. Não adianta a TI e marketing fazerem certo e a contabilidade fazer errado. Né? A gente está todo mundo aqui preocupado com esse ecossistema que é um só. Mas é muito legal a pergunta do mapeamento, porque as pessoas até agora estavam negligenciando essa parte da LGPD. E é por onde tudo começa. Por quê? Se eu não sei que dados eu coleto, que dados eu deveria coletar, qual que é a base legal que eu uso para isso, o que eu compartilho, qual que é o tempo de guarda dessa informação, eu não consigo fazer o resto que a lei me manda, que é transparência, base legal, finalidades e o tratamento dos dados em si até a governança, né? Então, antes eu sugeria que as empresas começassem fazendo o mapeamento dos processos em si, muito mais parecido com o ISO ou com o levantamento tecnológico para saber onde estão os dados, que dados são esses, quantos são dados pessoais, quantos são dados pessoais sensíveis, tais, como se fosse uma espécie de uma fundação de um prédio. A gente começa fazendo a base, para com essa base bem feita, conseguir fazer todos os andares de cima. Agora, com a vigência imediata da lei, que vai entrar agora em setembro, a gente mudou a nossa analogia aqui nas posturas que a gente tem feito. Ao invés de pensar num prédio em que a gente começa pela fundação, faz o subsolo primeiro e garante que ele está estruturado, a gente está fazendo um túnel, que a gente está acabando os dois lados da montanha. Enquanto a gente tem que fazer esse mapeamento aqui, correr com ele, do outro lado a gente está começando já com a parte jurídica para garantir o direito dos titulares. Né? Por quê? Com certeza o direito dos titulares está muito baseado nas bases legais, e as bases legais estão baseadas no mapeamento que for feito. Mas se eu esperar ter agora um mapeamento para conseguir fazer as bases legais, eu vou perder 2 ou 3 meses numa empresa de médio porte ou grande porte. Eu não tenho mais esse tempo. Né? Eu tenho que começar a fazer tudo do on the fly. Uhum. E um comentário também, eu não sei se isso é realidade para todas as empresas, mas eu tenho visto a preocupação que o processo ou as informações elas podem mudar, né? Então, uma vez mapeado, isso pode mudar conforme o tempo. Né? Tem uma pergunta muito boa do Anquises aqui, que eu já fiz no passado para o Adriano. Qual é o perfil do DPO? Né? Se ele deve ser alguém do jurídico, de segurança, de TI, de dados, de gestão de projeto. Vamos desmistificar isso daí, Adriano. Qual que é o perfil? Eu dou aula da matéria de DPO em alguns lugares e também no curso da ABS. Eu vou ligar o automático aqui porque eu já respondi isso uma centena de vezes. Né? Não tem um perfil único para DPO. DPO, a lei só exige que seja, no mínimo, uma pessoa física, pode ser mais de uma. Na GDPR, ele está previsto no artigo 37 a 39 da lei. Aqui no Brasil, ele teve um resumo bem sucinto no artigo 41. E aí, o DPO tem que ser o ponto de contato entre a NPD, o titular dos dados e a empresa. Pegando emprestado a GDPR, que é a lei onde a gente se inspirou, o DPO também tem que ter acesso ao C-Level, tem que conhecer os negócios, tem que ter um conhecimento legislativo da lei em si. Conhecimento da lei não significa que ele tem que ser advogado. Por quê? A gente também tem que conhecer o Código de Trânsito Nacional para poder dirigir. Né? Então, esse conhecimento que a lei que se exige é só um conhecimento operacional, para você não fazer nenhuma coisa muito diferente. A função certa do DPO vai depender do que a empresa faz. Por quê? Para alguns negócios é melhor que o DPO seja alguém com viés mais jurídico, para outros negócios é legal que o DPO seja alguém com viés mais técnico. Né? Basicamente, o que o DPO e alguns órgãos já começaram a nomear, ele também pode ser um ombudsman, alguém que recebe essas solicitações e internamente vê como atender. Né? Então, a lei não determina uma única função, vai depender do perfil da empresa. O que a gente tem sugerido nas nossas consultorias e nos nossos trabalhos internos? Que primeiro se forme um comitê de proteção de dados pessoais, que vai fazer o mapeamento, que vai ajudar no treinamento, na conscientização, vai entender como essa empresa faz, e desse comitê vão surgir naturalmente um ou mais líderes que serão os DPOs. Né? O DPO não precisa ser só uma pessoa física, pode ser um grupo de pessoas, porque a pessoa pode sair, a pessoa tira férias, a pessoa, empresas maiores, como a gente tem feito alguns assessments, as pessoas, assim, o volume de tratamentos é brutal. Não daria para uma pessoa só fazer a gestão de tudo isso daí. Então, o DPO também pode ser uma área, né, que chama de área de privacy. Não sei se eu respondi. Com certeza. Se você quiser fazer uma réplica aqui, pode mandar no chat que a gente responde também mais profundamente. Eu queria acrescentar em cima da fala do Adriano, uma das funções que eu acho que seria importante que o DPO tivesse é o papel do evangelizador, né?
Acho que um complemento assim, porque a questão da privacidade dentro da companhia acaba se materializando nessa pessoa, né? Então, assim, a gente, quando houver uma dúvida ou quando houver, você vai ter a figura do DPO quase como um ícone lá para dentro da estrutura. Então, eu imagino que uma atribuição também educativa, né, para que conscientize a companhia, para que ajude a companhia a se organizar e entender o que isso significa, é uma função que seria interessante para o DPO também, uma vez que ele vai botar esse chapéu meio icônico, né? Eu ajudei a implementar a GDPR para clientes europeus aqui no Brasil. Eu ajudei a implementar a GDPR para clientes brasileiros que estavam na Europa também, né? E aí eu tive muito contato. Eu sou DPO, eu tenho certificação de DPO pela Universidade de Maastricht. Eu posso trabalhar como DPO na Europa como um todo e eu fiz um pouco disso também. Muito legal o que você falou, Marcos, mas eu também não vejo a LGPD com tanto glamour assim. Eu acho que é um tsunami, é uma lei nova que está chegando e vai varrer todas as empresas, mas para quem já viveu certificações como o PCI, para quem já viveu a Sarbanes-Oxley, para quem já viveu outras regulamentações setoriais, até anticorrupção, compliance e tal, sabe que em pouquíssimo tempo isso daí vai ser business as usual. Por quê? Quando a mosquinha da privacidade pica a gente, quando a gente entende que o titular de dados tem direito e que essa soma tem que ser positiva para ele, que é o Security Privacy by Design, vários conceitos que a gente pode falar bastante aqui, isso acaba sendo incorporado por todo mundo. Então, sim, o DPO ou esse grupo de líderes de proteção de dados tem um papel muito importante no começo, mas não pode ser uma coisa centralizada. Todo mundo da organização tem que entender a importância da privacidade. Todo mundo da organização tem que saber que treinamentos são importantes. Não pode ter uma pessoa que seja responsável por verificar todos os processos. Para a gente é normal, para mim também é normal, era mais ainda, pensar que LGPD tem tudo a ver com TI. Sim, tem, mas quando a gente está falando de uma grande rede de varejo, quando eu estou falando de uma rede de passagens aéreas, quando eu estou falando com uma rede de uma associação, uma igreja, eu tenho uma série de dados pessoais que são trocados que não chegam até a TI. Né? Então, não dá para que o DPO seja um cara interno lá de uma empresa com, às vezes, 1.000, 2.000, 3.000 colaboradores, porque ele não vai conseguir resolver o problema da ponta. Né? Então, é muito importante que a empresa assimile isso como uma cultura e não fale que só uma área vai fazer. O meu resumo seria esse. Legal. O Anquises pediu para complementar aqui a pergunta dele, né? Se o papel do DPO, se ele pode acumular outros papéis dentro da empresa ou se ele tem que ser uma pessoa dedicada. E aqui, seguindo a outra pergunta dele, que eu acho que pode responder na sequência, é que já que a lei se aplica a todas as empresas, então se a padaria da esquina tem que se adequar, a farmácia, né? E se eles têm que ter um DPO. Boas perguntas, Anquises. A primeira pergunta é sobre... Se ele pode acumular outros papéis, né, tá. de relevância. A gente se inspira muito na GDPR aqui no Brasil, porque a nossa lei foi copiada deles, e lá não tem nenhum problema com conflito de competências quando você tem mais de um cargo, né? Então, é normal que a pessoa seja o CSO e o DPO, o CIO e o DPO, um diretor e o DPO, o jurídico com o DPO. Só tem um caso na Europa em que houve uma multa, e uma multa pequena, né? A multa lá é de 20 milhões de euros, ou 4% de faturamento, a que for maior, é o contrário da nossa. E essa multa foi de 150 mil euros, se eu não me engano, porque eles entenderam que o Compliance Officer teve conflito de interesses na hora de reportar para DPA deles, que é a Data Protection Authority, seria a nossa NPD. Mas lá fora isso é bem aceito. É muito raro você encontrar uma empresa europeia que são menores que tem uma função específica de DPO, né? Geralmente isso é acumulado com alguma outra função também. Em Portugal, que é onde a gente pode espelhar mais, muitas empresas que achavam que elas eram obrigadas a nomear o DPO acabaram nomeando as secretárias para serem DPO, por quê? Ela já tinha contato com os sócios, ela já atendia um telefone, se a NPD ligasse, ela ia conseguir atender em menos tempo e ela saberia para quem dar o recado. Então, o DPO não é essa função glamurosa, especificamente também, é só o ponto de contato entre a NPD, titular dos dados, e a empresa. As outras funções que a gente está falando aqui são funções recomendadas ou esperadas de alguém que ajude a montar uma área nova, mas não precisa ser uma única pessoa que faça tudo isso. Sobre quem tem que ter o DPO, a nossa lei na Europa é obrigada a ter o DPO
as empresas que tratem dados em grande volume ou as empresas que tratem dados que podem gerar algum impacto para os titulares. A lei fala isso hoje. Teve alterações anteriores que falam de limite de 50, faturamento, mas hoje, na Europa, ela fala isso. Então, tanto o operador quanto o controlador que tratem dados em grandes volumes ou que tratem dados que podem colocar em risco o titular de dados, como dados sensíveis ou alguma coisa que seja nova para a própria empresa, tem que ter um DPO. O Brasil seguiu uma outra linha. Então, toda empresa que é controladora tem que ter o DPO pelo artigo 41 e toda empresa que tem um funcionário é controlador, né? Então, todo controlador é obrigado a ter o DPO. Mas o parágrafo 3º do artigo 41 fala que a ANPD, aquela autoridade que a gente está discutindo aqui, que não saiu do papel ainda, vai poder, depois de ter os 5 diretores, os 23 membros do conselho, e fazer várias reuniões e criar as normativas, a ANPD vai poder dispensar determinados tipos de empresas, segmentos ou atividades de acordo com o seu porte e faturamento de terem o DPO, né? Faz todo sentido uma empresa, um provedor de tecnologia grande, que tem milhares de usuários, ter o DPO. Faz todo sentido uma empresa de telecomunicações, um banco, uma empresa de varejo, ter o DPO. Não faz sentido uma padaria, um cabeleireiro, uma academia, um restaurante ter que ter o DPO, né? Mas não ter o DPO não significa que ele não precisa cumprir a lei, tá? Ele só não vai ter que ter essa função, mas ele vai ter que garantir o Security Practice by Design, ele vai ter que garantir todos os direitos e deveres da lei. Muito disso vai ser feito porque são empresas menores que elas têm menos processos diretos e elas se baseiam mais em operadores. Então, se eu sou um escritório de advocacia com 15 advogados e uso um software como um software para e-mail marketing, a minha função vai ser garantir que esse software está em conformidade com a lei. Então, eu não preciso fazer parte daquilo que seria esperado de DPO, porque eu vou contratar ferramentas que estão aderentes à LGPD como um todo, tá? É um ponto bem legal aí que, para quem trabalha, né, desenvolvendo software, como no caso do Levi, da Splunk, e do Marcos, na Senha Segura, a Splunk utiliza, né, tem uma opção de você comprar o software como serviço na nuvem da Splunk, né, e no site da Splunk fala a questão da LGPD, de que, pelo menos dentro daquele ambiente que é disponibilizado pelo fabricante, as informações estão seguras para que não vazem para um outro cliente que utiliza na mesma infraestrutura de nuvem. Esse mesmo tipo de informação você vai encontrar no site da Azure, da Amazon, com relação à privacidade dos dados que estão lá, né, armazenados. E o Marcos também. Tem uma pergunta aqui do Antônio Carlos, se poderia comentar um pouco sobre LGPD versus LAI. L-A-I. LAI é Lei de Acesso a Informações. Boa pergunta, essa não é uma pergunta padrão. O Antônio Carlos que perguntou, ele trabalha em empresa pública ou não? Se ele puder falar, eu posso tentar. Não é pública, é uma empresa, é uma multinacional na área de tecnologia, automação, de TI. Legal. LAI é Lei de Acesso à Informação, é uma lei, é o portal da transparência do governo, é uma lei que fala que o governo tem que publicar uma série de dados, inclusive dados de quanto ganham os funcionários públicos, os servidores e uma série de outras questões também, que acaba, de uma forma direta ou indireta, expondo nome da pessoa, cargo e salário, né? E aí, com o aumento mínimo disso, a gente consegue também saber onde ela mora, quanto ela ganha e uma série de outras questões aí. Além da LAI, especificamente, eu tenho atos públicos que sempre foram publicados no Diário Oficial. Ninguém nunca leu e continua não lendo, mas agora os diários oficiais eles estão sendo cada vez mais indexados por outras ferramentas. Primeiro eles viraram PDF e agora estão sendo quebrados esses PDFs e estão sendo colocados aí em vários sites também, né? Então, o que acontece? A LGPD é uma lei nova, mas é uma lei que ela tem que conviver com leis anteriores que já existem em leis diferentes. Por quê? Uma das bases legais da LGPD, no artigo 7º, é o cumprimento de obrigação legal ou regulatória. Se eu tenho uma lei que me obriga a publicar nome, cargo e salário, eu tenho que seguir essa lei. Essa lei ela é especial, ela prevalece em relação à LGPD. Então, eu tenho que fazer isso. Eu posso ter revisões dessas leis, como eu estou tendo agora revisões de leis da Secretaria
da Fazenda, que estão falando que eu só posso acessar a nota fiscal eletrônica com certificado digital para saber, para ter um controle maior disso daí, mas eu sou obrigado a fazer isso de uma certa forma. Mas a LGPD fala que não é porque um dado está na internet que ele é público, né? E eu não posso pegar um dado que não seja manifestamente público, e manifestamente público a partir de uma declaração do titular, e copiar e fazer o que eu quiser com isso. Então, mesmo que eu tenha acesso a uma informação da LAI, mesmo que eu tenha acesso a uma informação que veio do Diário Oficial, talvez eu tenha algum problema agora para reinventar a roda e criar um produto de um scrapping, baseado no scrapping, ou num produto desse tipo, que viva baseado em informações que ele coletou através de fontes não lícitas, se isso causar alguma interferência nos direitos dos titulares. Adriano, eu preciso fazer uma correção aqui que eu falei a posição errada do Antônio. O Antônio trabalha no Ministério Público do Estado de São Paulo, tá? Com o Adriano. Então, por isso, geralmente quem pergunta isso daí é do setor público e tem essa questão, tipo, puxa, mas a lei, a LGPD vai derrogar ou vai revogar a LAI? Não, são leis separadas. O que pode acontecer é ter ajustes na LAI, onde diga que eu não sou obrigado, eu posso publicar a matrícula, o cargo, os vencimentos, né? E aí eu não vou ter essa correlação tão direta para a pessoa conseguir descobrir quanto eu ganho, porque isso acaba ferindo, ainda mais no Brasil, que é um país tão violento e distópico, né? Nossos amigos juízes e promotores aí que têm um salário maior declarado acabam sendo alvo tanto de crimes, como também de pessoas querendo vender seguro de vida, carro, imóveis, porque já sabe que tem o salário corrente consegue chegar fácil até a pessoa. Eu queria devolver para vocês uma outra pergunta, enquanto o Fábio está pensando, que é o seguinte, né? Do lado da gente aqui, a gente fala muito de mapeamento, treinamento, conscientização, mas a gente, como parte mais próxima aos processos, não sabe de fato como que as tecnologias têm ajudado aí na questão da LGPD. Conheço o Splunk, conheço o Senha Segura, acho bem legal, mas quais são os desafios que vocês têm visto aí na prática para usar a LGPD como agora uma forma de conscientização e aderência do que as empresas já deveriam fazer? O Marcos está no mudo. Levi também. Bem, então vou começar, Levi, dá licença, por favor. Eu vejo que a maior dificuldade, Adriano, é o fato de você mapear os processos e saber aonde estão os dados. Mesmo que as ferramentas façam discovery, ferramentas específicas para apoio no processo de implementação de privacidade, ainda as empresas se surpreendem com a quantidade de lugares por onde os dados trafegam e como eles são usados. Então, a principal dificuldade da nossa visão é entender aonde esses dados estão passando. Quando você pergunta para o proprietário, dentro do controlador, aquele que manipula os dados, isso é tão natural e orgânico dentro do processo da empresa, que a hora que para olhar para isso, para responder essa pergunta, vem a surpresa de entender, cara, mas tem tudo isso, tem todos esses lugares onde eu tenho dado, né? Como é que eu faço quando eu tenho um terceiro? Apesar de todas essas questões serem direcionadas pela lei, olhando pelo ponto de vista prático, né, é sempre uma questão para responder. Como é que eu faço o meu terceiro tratar os dados da maneira que manda a lei? Como é que eu consigo mapear? Como é que eu sei se ele está seguindo o procedimento que a gente combinou? Como é que eu sei se não apareceu um outro processo aqui do lado que precisa desses dados, né? E também discussões que eu vejo, que eu acho interessantes, o processo de inovação das empresas hoje, ele faz com que o tempo inteiro você tente tirar valor dos dados. Então, você usa essa base de dados para criar novos processos, novos valores a partir de informação da pessoa física. Então, eu vejo que isso também tem sido uma discussão. Como que o meu processo de inovação funciona, se agora
tudo que eu podia fazer pensando só na solução do problema ou em como explorar os dados, agora eu tenho que fazer uma pergunta antes. Eu tenho que voltar na minha política do consentimento e ver, será que o proprietário, o titular dos dados, fez esse consentimento para fazer? Né? E algumas empresas também vejo muito preocupadas, porque elas têm processos que estão totalmente dependentes do uso desses dados, que já estão estruturados há muito tempo, não têm consentimento. Então, lembrando, né, Marcos, que o consentimento é uma das 10 bases legais, não a única. Então, eu posso ter legítimos interesses e de contrato também, que facilita muito na hora de eu reaproveitar esses dados. Então, mas isso depende do mapeamento que a gente tem que fazer antes. Exatamente. E aí, eu vejo que isso tem sido o principal ponto de vista prático, né? Entender como encaixar tudo isso e como isso afeta os processos atuais das empresas e a surpresa que eles têm ao descobrir onde tem dados, quem está usando, a complexidade de montar essa rede dentro de uma empresa. O Levi quer... Sim, eu vou comentar uma parte aí que eu muito bem já mencionada pelo Marcos, pelo Adriano. Deixa eu comentar um pouquinho da parte que eu tenho visto, um tanto técnica, mas eu acredito que é uma dificuldade, em relação para as empresas que mexem muito com papel. Né? Então, eu tenho visto que muitas delas estão tentando colocar no processo com o OCR, né, fazer de alguma forma digitalizar isso. Algumas outras não estão conseguindo fazer de uma forma fluente, né, para com que eles se adequem em relação de quando a informação ela pode ser acessada rapidamente e responder, né? Aí com a lei, se alguém chegar na companhia e pedir, olha, onde estão meus dados? Eu quero que você delete meus dados. É uma grande pergunta, onde estão meus dados, né? Então, eu tenho visto muitas pessoas com essa dificuldade de ingestão de dados que não são digitais. Também, na questão, por exemplo, na hora de se adequar em relação de como que eu capturo esse dado sensível. Eu tenho visto também muita dúvida, por exemplo, do que é uma informação pessoal, o que não é, e como que eu consigo associar, por exemplo, tudo que eu consigo identificar qual é a pessoa é uma informação pessoal. Só que isso, dentro de um sistema operativo, dentro de um aplicativo, às vezes é um pouco confuso. Porque, por exemplo, latitude e longitude é um parâmetro de localização, só que eles separados podem que não ferir, né, achar uma pessoa. Mas a partir do momento que eu tenho uma identificação, um nome, né? E dentro de uma massa de dados eu consigo identificar uma pessoa, então isso sim é um dado sensível. Então, na hora de selecionar isso, existe uma dificuldade, né? E com isso a gente trabalhar de uma forma mais clara com a pessoa que está implementando a parte de processos na empresa, né? Então, acho que essa dificuldade, eu não diria que é um desafio impossível de ser resolvido. Nós estamos aqui para trabalhar em conjunto, como mencionado pelo Adriano, então acredito que todos trabalhando juntos a gente consegue. Mas esses são os dois grandes desafios que eu tenho visto que, pelo menos do meu lado, eu tenho visto uma grande dificuldade na hora de implementar esse tipo de a LGPD. Legal. Eu tenho duas perguntas aqui com relação à multa. Então, uma do Rodrigo da Aspen. Vamos lá, o Rodrigo está perguntando, quando a lei, né, entrar em vigor, se as multas vão ser aplicadas imediatamente ou se elas podem ocorrer em momentos diferentes. A segunda pergunta, também fala da lei, está um pouco mais extensa, sobre as multas aplicáveis a partir de agosto de 2021, previstas para o descumprimento da LGPD, que variam de 2% do faturamento bruto até 50 milhões por infração. Adriano, para evitar que uma empresa tenha que pagá-las, qual é a sua sugestão de tempo para que as empresas comecem a implementar soluções e recursos que auxiliam no cumprimento da lei? Boas perguntas, pessoal. Muito legal esse bate-papo aqui. Pena que não é uma mesa redonda mesmo, seria muito mais legal tá discutindo isso dentro desse círculo, né? Vamos lá. A primeira pergunta é sobre quando as multas serão aplicadas, né? Houve uma alteração na LGPD também, em abril e maio desse ano, através do PL 1179, que virou a Lei 14.010. E aí, as multas e sanções passíveis de aplicação pela NPD só vão entrar em vigor a partir de 1º de agosto de 2021, tá? Então, as empresas não poderão ser multadas pela ANPD antes de 1º de agosto de 2021.
Isso é ótimo, porque a NPD não está montada, mas gera dois problemas para a gente. Com a lei em vigor, lei não se discute, lei se cumpre. Com a lei em vigor, eu vou ter que cumprir todos os direitos e obrigações que ela gera para mim também, independente da multa. Se eu não cumprir isso, o que pode acontecer? Eu posso perder contratos com órgãos públicos, eu posso perder contratos com os clientes e eu posso ter outras sanções. Por quê? LGPD é a lei com maior vacatio legis que a gente tem até hoje no Brasil. Nenhuma outra lei brasileira foi editada e disse que só passaria a valer depois de 2 anos. Né? Então, explicar, né? Que eu estudei direito, sei o que é vacatio legis, mas... Vacatio legis é justamente o prazo entre o dia que você coloca a lei, você publica a lei, e o dia que ela passa a valer, né? Então, geralmente, esse prazo é de 90 dias, pode ser um pouco maior para ter algum ajuste, mas nenhuma outra lei do Brasil teve um prazo entre ela ser publicada e ela entrar em vigor maior do que 2 anos até hoje. O Código Civil teve um prazo de 1 ano. Né? Para você ter uma ideia como esse negócio aqui já está ficando estranho. Era natural porque a gente está importando uma lei nova, mas que precisa começar a ter ajustes. E o problema é que a LGPD é essa lei com maior prazo de adaptação, de ajuste que a gente tem, e é uma lei que, antes dela entrar em vigor, ela já está sendo usada. Né? Ela já está sendo usada por várias questões, tanto pelo Ministério Público, quanto pela Justiça normal, que tem dado sentenças, dizendo que as empresas deveriam fazer de acordo com a lei. Então, a gente tem o Ministério Público do DF, a gente tem ações aqui na Justiça de São Paulo que questionam a Via 4 do metrô, a gente tem a ação do BGE, que o STF falou que era irregular. Então, é complicado acreditar que as empresas não terão problemas se descumprirem a LGPD, ainda que a NPD não possa multar. Por quê? No Brasil não existe vácuo de poder. Sempre que uma autoridade é fraca e não faz o seu papel, aparece uma outra autoridade que vai lá e exerce essa função. Né? Então, se a NPD não for forte e não fizer a sua função, talvez Senacom, talvez Procon, talvez Ministério Público, talvez Bacen, ANEEL, Anatel, comecem a aplicar multas subsidiárias também baseadas na lei de proteção de dados pessoais. Porque, mesmo que não seja da competência deles direto, são questões que é uma infração à lei, e aí essas empresas, como ou órgãos fiscalizadores ou órgãos revisores, vão poder dizer que estão sendo errados. A outra pergunta, eu esqueci. Não, na verdade era a sua sugestão de tempo, né, para que as empresas possam começar a implementar soluções. O que a gente tem visto? A gente tem visto já, quem começou tem vantagem, né? Privacidade compensa, quem começou faz um mapeamento e tem uma revisão, e aí quanto antes você tiver esse raio-x do que você precisa para estar adequado à lei, melhor vai ser o seu tempo de maturidade, a sua revisão e a sua decisão correta nos investimentos. Então, se eu começar agora e tiver uma projeção de... Se eu tivesse começado em 2018, eu teria conseguido implementar a LGPD no prazo de 2 anos com uma tranquilidade, com um investimento menor e com processos mais maduros. Quanto antes eu começar, melhor. Por quê? LGPD não vale só porque existe hoje, também vale porque está em produção. Então, algumas coisas que eu estou desenvolvendo demoram aí 3 meses a 1 ano, um ano e meio para voltar, para entrar em produção. Imagina eu pegar um projeto que está em produção já, que é um projeto mais complexo, como uma mudança de um RP, uma customização, e quando ele tiver para entrar em produção, quando eu for fazer a homologação dele, eu falar, putz, esqueci disso aqui, né? E aí eu tenho que voltar atrás. Então, quanto antes eu antecipar essas fases, melhor vai ser a minha visão holística do meu negócio e, com certeza, melhor meu custo de adaptação e de implementação. Não que eu precise começar a gastar o dinheiro hoje, mas já sabendo quanto vai custar a casa dos meus sonhos, eu consigo juntar o dinheiro certo e economizar onde eu preciso para fazer o investimento da forma mais eficiente possível. É um bom ponto aí, Adriano, porque começando antes, muitos itens, né, que a empresa deveria se adequar podem ser feitos sem uso da tecnologia, né, só mudando processos, conscientizando as pessoas. E quanto mais o prazo fica apertado, as pessoas vão buscar produtos, soluções de tecnologia para tentar resolver aquele problema, aquele gap que ficou, né? Anquises, eu já vou fazer a sua pergunta, que eu achei ótima aqui, mas tem uma pergunta da Fernanda, que vem depois da sua, mas diz o seguinte, né? A pergunta é, quando a lei diz infração, o que a gente pode considerar, né? Infração é uma quantidade de dados que vazaram, ou é um incidente único? O que a NPD vai estabelecer, né, como infração?
A gente não sabe ainda, porque nem a NPD sabe ainda, né? A NPD não existe ainda, né? Ela está sendo estruturada, mas ela vai ser a soma de várias cabeças. O que é, na Europa, um incidente ou uma infração? É um ato que, por si só, fira a lei ou não siga os princípios e direitos da lei como um todo. Não é cada registro de banco de dados. Não é a divulgação de cada titular. Então, se eu tiver uma exposição de um banco de dados que contenha dados de 100 mil titulares, isso é uma infração. Não é que eu tenho 100 mil infrações ou 100 mil incidentes aqui naquilo ali. Se esse conjunto que gerou essa exposição trouxer consequências diferentes num curto espaço de tempo, ou seja, aquele banco de dados que estava no banco de 3 da AWS foi replicado, foi acessado por 3 vias diferentes no mesmo período, isso também é uma infração. Por quê? Foi a mesma vulnerabilidade, foi o mesmo problema. Agora, esse mesmo banco de dados, se eu faço adaptações nele e se eu não consigo contingenciar o que acontece, aí ele pode estar sujeito a mais de uma infração, porque houve uma mudança no cenário como um todo, né? Então, para a gente, incidente ou infração é o que tem a ver com um fato específico. Não estava seguro naquele momento, houve um vazamento. E aí a gravidade da infração vai levar em consideração medidas técnicas de segurança, salvaguardas, o que eu fiz antes e depois para mitigar, e a quantidade e tipos de dados que estavam ali disponíveis. Não faria sentido punir mais a empresa de acordo com a quantidade de dados. E aí a gente já viu também na prática que, assim, não existe hoje uma correlação no Brasil. Banco Inter vazou dados de 20 mil correntistas e fez um acordo de 1,5 milhão. Ok. Netshoes vazou dados de 2 milhões de correntistas e fez um acordo de 500 mil. Ou seja, Banco Inter pagou muito mais por usuário, por titular, do que Netshoes. Netshoes pagou 20 centavos. Não faz sentido isso. A métrica não pode ser essa. Só para finalizar essa questão das multas aqui, você acha que a ANP ela vai focar primeiro nas empresas de grande porte, nas empresas que têm um grande volume de dados, ou já no começo eles já vão focar nas empresas médias e pequenas? Como alvo, né? Sendo alvo ali das investidas, das multas. Com certeza eles vão. A ANPD vai começar com 30 a 50 pessoas, e é muito pouco para o Brasil, é muito pouco para editar as normas e fazer o que precisa ser feito em pouquíssimo tempo. Já tem aí uma previsão de que ela demoraria pelo menos 6 meses, e eu acho que 6 meses é uma coisa otimista, só para fazer os regramentos e normas internas que precisam para voltar para a rua, para poder funcionar. Então, nos primeiros anos, o papel da ANPD vai ser muito mais de instrução, normatização, estruturação, do que de fiscalização. Pelo contingente pequeno, ela vai ter foco de atuação na fiscalização em 2 grupos. O foco de fiscalização e atuação vai ser das empresas que tiverem mais reclamações, aquelas que tiverem mais faturamento, né? Porque ela vai achar que o problema é maior. Então, ela não vai conseguir ir para a rua e saber se a empresa é grande ou não. Ela vai ter uma lista. Puxa, tem uma empresa aqui de telefonia que está recebendo 10 mil reclamações de titulares por mês. Tem uma empresa aqui do varejo que eu estou recebendo 20 mil. Aí ela vai começar a fiscalizar e auditar. Então, eu posso ter empresas menores fazendo muito mais errado, mas não vai estar no radar inicial dela. Legal. Bom, Anquise, sua vez aqui. Complementando aqui a pergunta do Levi, a área que o Anquises trabalha faz tratamento de vários dados para identificar tendências na base de clientes, né? Para entender o comportamento, as preferências do cliente. E mesmo se anonimizar as informações de nome e CPF, eles manipulam informações de endereço, de consumo, quanto que as pessoas estão gastando de dinheiro, e isso não dá para anonimizar. Mas isso cai na LGPD, pois é um dado identificável? Boa pergunta, Anquises. Pode mandar as perguntas aí, que estou gostando do desafio. A LGPD, ela fala algumas coisas. O artigo 5º da LGPD fala que dado pessoal é qualquer informação que identifique ou possa identificar uma pessoa física natural, que esteja no Brasil. Então, nome é dado pessoal, RG é dado pessoal, o IP de navegação, se eu tenho cookies e consigo rastrear isso, é dado pessoal, o que essa pessoa comprou acaba sendo dado pessoal, a placa do carro passa a ser um dado pessoal, se eu consigo cruzar essa informação, o e-mail de trabalho dela, nome.sobrenome, @security4IT, é um dado pessoal também, porque vai chegar na conta do Fábio, ou assim por diante. Então, tudo isso é dado pessoal.
A lei fala no artigo 16 que, ao final do tratamento, eu devo excluir os dados, exceto se eu conseguir anonimizar ou exceto se eu tiver uma outra base legal para fazer isso. Né? Aí o que eu posso fazer no caso do Anquises? Eu posso colocar nos contratos que eu vou continuar usando esses dados, sou responsável por ele, e aí não tem nenhum problema ter dado pessoal para fazer BI e inteligência, ou eu posso tentar anonimizar na técnica disponível hoje. Talvez, ao invés do endereço, eu considerar só o CEP. Talvez, ao invés do nome, eu considerar a escolaridade e o sexo, né? Alguma coisa assim que, de todas formas, isso é uma coisa anônima. Desde que eu não consiga reverter. Por quê? Se eu tiver uma pessoa que mora em determinado CEP, que fez tais compras e que tem perfil tal e que só acessa da meia-noite às 6 e eu chegar no Fábio, aí eu volto a ter um problema porque passou a ser um dado pessoal, de novo, que eu consigo identificar, né? Isso não é um problema. A LGPD não está aqui para impedir negócios, ela só está aqui para fazer uma compliance. Por quê? No artigo 21, o profiling, o perfilamento, ele tem que ser uma coisa que seja bem feita para não diminuir direitos dos titulares. Então, se esse monte de informações que a gente está coletando são informações para a bem do negócio que não prejudicam o titular ou não interferem nele, tá ok, tá tudo bem. Agora, se eu pego esse mesmo conjunto de informações e começo a direcionar para que ele vote no meu candidato, para que ele tenha um desconto menor, porque eu já sei que ele pode pagar mais, ele tem um iPhone, quem tem um iPhone pode pagar mais do que quem tem Android. Ele mora numa região melhor, então eu posso, ele pode pagar mais, por uma geladeira do que uma pessoa que mora numa região mais afastada. Aí eu começo a ter problemas que o jurídico precisa analisar para ver se esse profiling está de acordo com não só com a LGPD, mas também com as outras leis que a gente tem no Brasil. Levi quer falar alguma coisa sobre tratamento de dados? Sim, por favor. Claro. Bom, é só um adendo aí. O Splunk ele consegue então fazer essa parte de anonimização, né? Então qualquer tipo de dado a gente consegue antes que ele sofra a ingestão de fato, né? Ou seja, o dado ele é alterado antes que ele seja gravado no HD da solução. Então, de fato, como mencionado pelo Adriano, a informação ela já é salva anonimizada e não tem como reverter. Eu sei que o comentário do Adriano foi reversão em relação a fazer um cruzamento de informações para chegar até a pessoa, mas também na visibilidade tecnológica não conseguir desfazer o mascaramento da informação. Também é importante, dá para fazer essa alteração na hora de você salvar, tá? A tratativa de dados, como que você trabalha com Big Data, eu tenho visto muitas empresas utilizando Splunk na Europa, né, e também em outras partes específicas dos Estados Unidos que tem uma lei parecida, né, por exemplo, Miami, e eu tenho visto que eles têm feito isso com sucesso, né, e então eu acredito que existe sim um caminho bem claro em relação como que a empresa ela continua fazendo a parte de analítica de uma forma agora um pouco diferente, mas com o mesmo objetivo e com a mesma eficácia. Legal. E, Marcos, o pessoal que tem acesso privilegiado nas informações para fazer esse tipo de análise, você vê que o papel do senha segura é relevante nessa questão, não é? Principalmente na questão do dinamismo da troca das senhas e da proteção da base. Tá no mudo aqui. Oi, estão me ouvindo? Sim. Tá bom. Eu diria que, à medida que vai mudando esse processo de manipulação dos dados, como colocou o Levi, né, os dados já vão chegando adequadamente para quem está fazendo analytics, então ele vai chegando anonimizado, ele vai chegando adequado para que o pessoal de cada área possa trabalhar sem correr o risco de expor algum dado que identifique uma pessoa natural. O nosso papel está muito associado a onde eu mantenho os dados originais, que fazem parte também dentro do subsídio das bases legais. Eu preciso manter esses dados originais em algum lugar. Então, o nosso papel nesse trabalho é garantir que qualquer tipo de acesso que seja feito a uma base que não está anonimizada, dentro de uma autorização, de uma base legal ou de um consentimento, seja feito de maneira segura. Ou seja, em algum momento eu preciso acessar esses dados para fazer uma determinada atividade
e eu quero ter rastreabilidade de quem acessou e como usou. Então, quando a gente vai manipular os dados ainda individualizados, que são suportados pelos processos da empresa, como fazer isso de maneira segura. E aí é que entra o Senha Segura, olhando para esses acessos que a gente chama de acessos privilegiados, que acontecem principalmente em bancos de dados, em áreas de diretórios, que tem muitas informações ainda no estado bruto, vamos dizer assim, né? Então, esse é o principal, acho que a contribuição que a gente tem feito. Como garanto a rastreabilidade e o uso seguro dos dados brutos, né, que ainda não foram desanonimizados. Ou seja, do ponto de vista jurídico, são duas soluções que só o fato de você ter na empresa já comprova uma maturidade e, com certeza, nenhuma delas evita o vazamento, porque a gente não consegue nem com contrato, nem com tecnologia evitar vazamentos, mas com certeza mostram que a empresa fez o que podia para evitar incidentes de segurança da informação, né? Então, é esse tipo de produto que a gente tem que começar a ter, pensar em tecnologia, pensar em processos como um investimento também e como uma proteção, não a proteção do cadeado, do escudo, mas a proteção que um pai e uma mãe têm por um filho na hora de cuidar e de educar essa criança. Legal. Eu vou tentar juntar duas perguntas aqui. A gente tem uma pergunta do Rogério, que é da COD, né, que faz a parte do cadastro positivo, e da Betânia também do C6. O Rogério falou que enquanto não tem a NPD, né, como é que vocês veem a possibilidade de associações, o PROCON, o Ministério Público, acionando as empresas, e se essas requisições não geram um grande volume de solicitações para as empresas, né, que elas têm que responder, inclusive com interpretações diferentes da lei, tá? Nesse mesmo sentido, a pergunta da Betânia olha do ponto de vista das pessoas, né? Então, a pergunta fala assim: entendo que todas as empresas podem sofrer consultas por clientes, ex-clientes ou ainda não clientes sobre os seus dados, que precisamos estar super atentos e preocupados com a validação dos dados, e se o indivíduo que faz consulta é ele mesmo. Boa pergunta aqui. E para caso de não cliente, como fazer a validação desse indivíduo se ainda não tem dado para validação se ele é ele mesmo, né, um segundo fator de autenticação. Se fizer a validação, posso estar trazendo dados dele que antes não tinha, como fazer? Então, acho que tem os dois lados aqui, né, Adriano? A gente tem o lado das entidades e dos órgãos como o Ministério Público, e tem o lado do interesse da pessoa, né, de saber como é que está o dado, se existe, se não existe, se está sendo usado ou não. Boas perguntas também, muito boas perguntas, e começando aí pelo custo Brasil, né? Enquanto a gente não tiver uma NPD estruturada de fato, a gente não vai conseguir garantir que outros órgãos e departamentos, como já estão acontecendo, utilizem a lei para que ele tenha algum tipo de benefício. Foi criada virou chacota, foi criada uma associação especificamente que se diz em defesa dos titulares de dados, e já entrou com uma ação aí para pedir uma indenização de 10 milhões de reais contra um vazamento que teve recente, tá? Então, esse tipo de coisa o judiciário não vai aceitar. O que esse advogado quer, na verdade, é ganhar os honorários, ele quer ganhar 10% do valor da causa para ele. A LGPD é uma lei muito boa. Por quê? Ela fala da multa de 50 milhões de reais, mas essa multa não vai direto para o titular. Então, não adianta uma pessoa falar que teve seus dados vazados e achar que vai ganhar com 50 milhões de reais. Ela vai ter que provar o prejuízo, né? Ela vai ter que provar que isso gerou algum impacto para ela, né? E aí, além dos 50 milhões de reais, ela vai ter essa indenização. Tem decisões recentes aqui que os juízes já começaram a canetar, baseado na LGPD. Mas o que a gente espera é que haja um consenso, e o CNJ é o Conselho Nacional de Justiça, tá para editar uma norma dizendo que o judiciário não deve analisar questões que não sejam realmente muito importantes relacionadas a esses dados antes da LGPD passar a viger com a NPD, né, para ter esse tempo de ajuste, né? Se isso acontecer, ótimo, a gente vai saber que está indo bem. Se isso não acontecer, a gente começar a ter juízes da escala federal
estadual, e mesmo condomínio, e o síndico do prédio dizendo que se a gente fez certo ou fez errado com os dados, a gente vai ter uma coisa muito difícil, que é uma jurisprudência, que no Brasil acaba tendo força de lei, feita por quem não é a autoridade correta. Então, de repente, eu posso ter que tratar os dados em São Paulo de uma maneira e de uma maneira diferente em Recife ou em um determinado estado, porque já tenho sentenças anteriores da LGPD. Isso vai ser o caos para a gente. Vai ser mais ou menos como é o modelo americano que o Levi falou, onde lá esses assuntos eles são estaduais, e aí, por isso que a gente pega o contrato e fala assim, se você é residente americano e mora na Califórnia, seções 14 a 18 não se aplicam. Se você é residente americano e mora em Miami, seções 19 a 21 se aplicam. Se você é menor de idade e mora em Delaware, tal seção se aplica. Né? É um caos, entender? Não fica bom para ninguém. Então, isso daí deve ser uma questão que eu olho com muito... Eu participo de entidades, a gente representa aí a frente empresarial quando vai falar com o Congresso, com o Senado, com o Executivo. A gente leva essa preocupação de ter uma lei que seja compreendida por todos como uma lei positiva, e não como mais um custo do Brasil. A pergunta da Betânia agora é muito boa também, que quem teria que dizer isso daí é a ANPD. Na Europa, existe um entendimento já para a GDPR que fala que eu não devo pedir muito mais informações do que eu já tenho para validar um usuário. Então, se o Fábio Amaro me mandar um e-mail, eu não tenho que falar assim, Fábio, por favor, me mande uma cópia autenticada do seu RG, CPF, comprovante de endereço, declaração financeira, para eu saber que você é Fábio Amaro mesmo e posso te dar esses dados, tá? Como a gente não era obrigado a ter esse tipo de controle antes, no Brasil, a minha opinião como consultoria tem sido, é melhor ser restritivo e justificar depois algum problema do que abrir a porteira e transformar a GDPR no data leaks, numa maneira das pessoas tirarem informações. Por quê? Se eu criar um e-mail que seja fabio.amaro1@gmail e falar que eu sou o Fábio Amaro da Security for IT, você acha que eu vou conseguir informações de uma empresa de telefonia? Aparentemente não. Mas tem que lembrar que a Lei Carolina Dickmann foi uma lei criada no governo da Dilma porque as pessoas ligaram no provedor de internet que ela tinha conta e falaram: oi, meu nome é Dilma Rousseff, eu perdi minha senha e eu queria uma senha nova. Passaram a senha, ela passou, as pessoas tinham o CPF dela e todos os dados, ela passou pela validação, o Anonymous conseguiu entrar na conta dela de e-mail, pegou o imposto de renda e publicou o imposto de renda dela. Né? Então, nesse binômio entre direitos dos titulares e privacidade, eu sempre tenho que garantir mais a privacidade, ainda mais falando de um banco. Né? Então, qual era o procedimento que eu tinha antes para dar acesso a uma pessoa física? Não, mas o acesso que eu vou ter que dar agora. O banco já tem 256 normas que tratam de alguma forma sobre dados pessoais, sobre como que os bancos podem e o que podem fazer com esses dados. Ele está muito mais maduro do que um varejo. Né? Então, eu não me preocuparia em criar mais direitos. Eu me preocuparia talvez com a transparência, mas não em dar mais coisas que o Bacen já me obriga. Legal. Só para complementar a pergunta, como é que você vê a questão da pessoa que não é cliente e entra em contato com a empresa para perguntar a respeito das informações que estão lá, né? Muito mais difícil de validar. Tem duas coisas que tem acontecido hoje. Tem ferramentas de DPMS, Data Privacy Management Systems, tools, né? DPMT, que ela chama de um jeito. Existem várias, que elas têm esse portal titular, onde você pode entrar e logar lá e ela vai dizer. Na verdade, ela abre um chamado e você pega a informação. Mas o que eu prefiro fazer é só permitir esse tipo de chamado dentro da área logada. Então, pelo menos a pessoa vai ter que entrar no sistema, vai ter que criar, vai ter que validar um usuário e senha, eu já vou ter coletado o IP, eu vou ter uma confirmação positiva de que aquele e-mail é dele mesmo, tá? E aí, depois que ele fizer tudo isso, eu vou dizer assim: opa, muito obrigado, mas eu não tenho essa informação na sua base. Né? Tipo, eu não tenho esse e-mail na minha base, então eu não posso mandar essa informação para você. Ah, mas eu perdi meu e-mail anterior. Legal, vamos seguir o procedimento que a gente tem aqui para resgatar o acesso ao e-mail e aí eu te dou a informação que está pedindo. Tá? Porque senão, brasileiro é muito criativo, né? Ao invés de o pessoal usar isso por bem, eles vão usar isso daí para extrair informações indevidas, tanto de concorrente quanto de pessoas que são expostas ou que eles queiram de alguma forma prejudicar. Né? Então a gente não pode correr o risco de usar uma lei que tem como foco proteção de dados pessoais e privacidade para criar incidentes de privacidade no Brasil. Ou seja, se eu não tiver como validar isso daí, eu simplesmente não vou dar informação. Eu vou falar:
eventualmente, ou você vem aqui no banco, me mostra seu RG, seu CPF, fala, e eu consulto aqui online, tiro a informação que eu tenho, vendo que você é você, ou você abre uma conta no banco e aí você vai ter acesso online. Eu não vou passar a receber milhões de e-mails e devolver informações de e-mails que estão pedindo informações de CPF, sem saber se eu posso fazer isso ou não. Eu preferiria outras normas. Tá no mudo, Fábio. Não estava subindo o botão aqui. O Anquis está perguntando aqui, mas se a pessoa não era cliente e foi obrigada a se cadastrar para solicitar os acessos aos dados pessoais, a resposta vai ser: oi, eu não tinha dados pessoais seus, mas agora eu tenho, só porque você perguntou. É uma ótima pergunta aí. Então, mas é um dilema da lei, mas se a gente faz isso daí baseado no consentimento, a qualquer momento ela vai ter o botão de apagar os dados. Mas a partir do momento que eu recebo uma informação dela para tratar, eu já tenho dados pessoais dela. Se a gente for pensar, se o Lucas Maia de Amaro mandar um e-mail para mim perguntando que dados eu trato dele, eu já estou tratando dados do Lucas. Eu já tenho um nome, já tenho e-mail, pelo menos. Então, assim, é uma outra coisa que o processo de expurgo da informação e o que eu vou fazer com essa informação. Mas, a partir do momento que eu já recebi uma requisição, já é o tratamento de dados pessoais. Legal. E aí vamos pensar só para, assim, vamos pensar, o que seria o certo? Seria eu ter um filtro que eu estou analisando e dizendo, eu não vou nem aceitar a sua demanda porque eu não tenho seu dado aqui. Então, eu não aceitei o tratamento, mas aí eu teria que ter meu banco de dados exposto e fazer um negócio que a lei não me exige, vai me custar mais caro e aumentem muito a minha chance de... É mais uma vulnerabilidade e aumentem muito a chance de eu dar a informação errada. Então, é melhor eu ser mais estrito e garantir a privacidade do que eu abrir a porteira e começar a levar multas e processos judiciais. Na GPDR tem alguma situação similar? Sim, mas a GDPR é um update da Diretiva 9546, que é uma outra norma que vigia na Europa desde 1995, então as empresas já estão muito mais preparadas lá, pelo conceito anterior, até cultural. E lá já tem decisões que dizem o seguinte: você não deve coletar mais dados que você precisa. Então, se você não tiver como validar uma pessoa, você simplesmente fala o seguinte: olha, pela minha técnica atual, eu não encontrei o seu nome no meu cadastro de clientes. Ok. Beleza. Mas eu sei que alguém falou que tinha mandado ali dentro. Beleza, cara. Então entra com uma requisição formal, apresenta todos os documentos que a gente vai fazer uma auditoria, para verificar. Mas eu não tenho que dar essa informação de mão beijada também. Nem o DPO tem que se expor com o nome dele no site, nem o titular passou a ser o Superman que tem direitos aí, tanto quanto consumidores em todos os casos, tá? A gente tem que pensar nessa lei como uma lei que se ajuste no que existe no Brasil. Senão não pode de pé. Imagine uma empresa do varejo. Eu tenho clientes que têm milhões de usuários. Você imagina se todos os usuários começarem a pedir informações de que dados eu tenho deles? Eu vou parar a empresa. A empresa não vai funcionar. E no Brasil, diferente da Europa, eu não posso cobrar por isso. Na Europa, se eu tenho requisições sequenciais, eu posso começar a cobrar. No Brasil, fala que é de graça. Nossa. A gente tem mais 9 minutos aí antes de encerrar. Se alguém tiver mais alguma pergunta, aproveita aí para mandar no chat. E com relação a essa questão de multas, eu vejo também que eu não tenho muita certeza ainda se as multas vão ser aplicadas logo no início de 2021, lá, quando realmente elas podem ser. Eu entendo que o papel é muito mais de advertir, de conscientizar no começo, e aplicar multas que não sejam tão pesadas, a não ser que o vazamento cause um impacto muito grande, Mas, se não, eu acho que vai ficar um negócio muito pesado para as empresas também, E depois, ainda pós-Covid, como é que você vai começar a aplicar multa aí nas empresas que estão se recuperando, Acho que tem que ter um tempo de maturidade.
É o esperado, mas a gente tem que lembrar que a gente já está nessa toada desde 2018 no Brasil, né? Primeiro, a LGPD ela não te obriga a fazer nada, ela só te obriga a ter compliance, e ela, se a gente colocar no Brasil, ela seria uma melhoria de normas setoriais e do Código de Defesa do Consumidor. Então, muito do que a gente vê hoje, que seria considerado errado pela LGPD, já é penalizado pelo CDC e por outras normas. Quando a gente vê aí Decolar, que levou uma multa de 7 milhões de reais por geopricing, quando a gente vê aí a Drogas Araújo, que levou uma multa de 7 milhões e meio, se não me engano, por vender dados de consumidores para a indústria farma, quando a gente vê Banco Inter, Via Varejo e Hering, a gente fala assim, puxa, essa aqui é uma lei que vai me detalhar melhor o que fazer, mas eu já tenho essas obrigações hoje, tanto é que já tem casos na justiça. Né? Então, e do Antônio aqui, do Ministério Público, né? Eu espero que o Antônio seja do Ministério Público de São Paulo, e não do time do Frederico Serroi, né? Mas, de novo, o Ministério Público tem um papel muito importante, mas ele tem que ser um papel que ajude a sociedade como um todo a evoluir, e não como criar esse medo. A tecnologia hoje está muito mais avançada do que o direito, né? E a tecnologia não tem freio. É legal de pensar em reconhecimento facial, biometria, face match, isso daí e tal, mas para que eu vou usar isso? Será que é legal eu pegar essa mesma biometria que eu uso aqui para votar e para tirar dinheiro em banco, para validar minha comanda em balada, para entrar em prédio? Né? Como é que essa biometria aqui está sendo utilizada no mercado geral? Será que eu não estou banalizando uma coisa que era um nível maior de segurança e com isso perdendo segurança daquilo que era realmente importante? Será que, ao fazer esses face matches, essas coisas todas, eu não estou invadindo a privacidade e impedindo que uma pessoa mude de opinião lá na frente? O uso ético da tecnologia é uma discussão muito legal do direito, que é assim, como é que eu educo todo mundo a não ultrapassar o limite que uma sociedade mediana espera sem travar a tecnologia? Por quê? Se eu só fizer aquilo que meus pais faziam, eu não vou evoluir também. Bacana, meu. Acho que para finalizar, tem mais a última pergunta da Betânia aqui sobre expurgo de dados. Ela vê também que é um grande dilema sobre o que pode ser excluído ou não. Bom ponto, inclusive. Como nós estamos vendo, né, as empresas trabalhando com isso, em especial as empresas que são reguladas com como segmentos de ministérios, governos, prefeituras e bancos. É um bom ponto porque tem todo o histórico, né, do cliente, né? Então, não é simplesmente excluir todos os dados dele, né? Principalmente banco, né? Como é que vai ter rastreabilidade das transações e tudo mais, pelo período que a lei exige que seja mantido, e existe um conflito aqui com a LGPD. Puxa, Fábio, que legal você falar isso, porque assim, não existe conflito com a LGPD. A LGPD é mais uma norma que veio aqui para harmonizar com as outras, né? Vamos falar aqui que essa é uma norma positiva. E duas coisas, né? Eu sou obrigado a pagar os dados se a minha base legal for o consentimento, né? Ou seja, o consentimento é uma das bases legais, mas eu tenho estudo de contrato, eu tive interesse, obrigação legal e tal. E aí eu tenho o artigo da lei, que é o artigo 16, se não me engano, é o artigo inciso 1º, que fala que ao final do tratamento, eu posso continuar guardando esses dados para cumprir uma obrigação legal. Então, se eu tenho aí uma Receita Federal, o Ministério da Economia, que me obriga a guardar os dados de transações financeiras por 5 anos, esse é o prazo mínimo de guarda que eu tenho que ter. Se eu tenho uma outra lei, que é o Marco Civil da Internet, que me obriga a guardar os dados de IP de navegação por 6 meses, se eu for um provedor de aplicação, e por 1 ano, se eu for um provedor de aplicação, eu vou continuar tendo que guardar esses dados. Posso não guardar outros dados que eu tinha na minha base, tipo perfil e tal, mas aqueles dados que eu sou obrigado a guardar, eu vou ter que reter. E a outra pergunta que a gente sempre responde nas consultorias, que dá mais trabalho, é: o que eu faço com o meu backup? Gente, backup é backup, não é uma cópia do seu ambiente em vivo, né? Então, expurgar os dados de produção, não sei que eu vou ter que entrar em cada fita de backup, em cada arquivo que eu tenho de backup, e também eliminar os dados, senão eu estaria deixando de ter um sistema de backup, e passaria a ter mais cópias do meu ambiente em vivo, né? E além disso, cada vez que eu manipulo o backup, eu estou interferindo na integridade, né, na imutabilidade, nas questões todas que a gente tem, e também eu posso estar comprometendo o próprio backup. Então não é legal fazer isso. Eu só preciso garantir que esse backup não vai voltar para a produção, e se voltar para a produção, eu tenho ali
algum pensamento de maturidade que vai evitar que os dados que eu já apaguei sejam de novo revertidos para a operação, tá? E que, ao final daquele período, esse arquivo de backup, esse volume de backup ou fita, seja de uma forma também excluído ou eliminado. Boa. Uma dúvida aqui, Levi. Quando a gente tem essas informações armazenadas no Splunk, é possível a gente excluir uma parte delas, como se fosse um banco de dados, selecionar algumas tabelas, colunas e excluir somente esses dados? Todo mundo conhece que o Splunk, quando você faz busca de informação, é como se fosse um Google, né? Então você pesquisa, por exemplo, uma palavra e você tem um resultado de tudo que você tem, por exemplo, de informação. Por exemplo, eu estou procurando sobre a palavra, um nome, Fábio. Então vai me retornar tudo que eu tenho sobre o Fábio. Tem um comando que ele é de delete, que basicamente ele impede de que a pessoa consiga visualizar mais aquela informação, nem mesmo o administrador. A informação ela não é deletada em si fisicamente, mas ela se torna inacessível, tá? Então é dessa forma que a gente faz, deletando uma informação específica dentro de uma massa de dados, tá? Também é possível fazer separação, segregação de informação, que a gente chama de buckets, né, ou baldes, onde a gente pode fazer uma segregação de informação. Isso nos daria a habilidade de fato, deletar uma informação, só que aí já de uma maneira melhor trabalhada, pensando em segurança by design, né? Então, o primeiro caso seria o mais como um remédio, como uma situação que é utilizada em muitos processos que já estão correndo, e a segunda já um pouco mais pensada, já no processo um pouco mais maduro, já pensando na parte de LGPD. Tá. O Anquis perguntando aqui se esse recurso de anonimizar os dados no Splunk, se ele se aplica só para os dados que já estão armazenados, ou se é só daquele momento em que você fez aquela configuração para frente. Boa pergunta. A forma de anonimização ela ocorre na hora da ingestão, se você quer que ela seja de forma permanente, né? Então, a forma permanente ela altera de fato o dado para que ele não seja revertido na informação. Então, sempre na hora da ingestão, né? Os dados históricos, né? Então, se você deseja tornar uma alteração permanente, necessitaria reindexar os dados por motivo até de compliance, né? A gente não tem só LGPD, nós temos outros tipos de compliance, onde não nos permite com que a gente altere a informação que já está embarcada na ferramenta e serve como auditoria, compliance, etc. Então, o que eu tenho visto muito as empresas, elas têm de fato, ou alterado a informação permanente, ou somente mascarado, né? De acordo com já comentado muito bem aqui pelo Adriano, às vezes se você tem um contrato, um consentimento com o usuário final, você mascara os dados onde a informação original você possui ela, mas a pessoa que vai olhar o dado, ela nunca vai conseguir olhar o dado e identificar a pessoa. Mas se porventura, né, então, atrás do dado, né, na ferramenta vai ser a informação original. O que eu quero dizer com isso é o quê? As pessoas que já possuem os dados, né, então na ferramenta, né, e querem trabalhar com uma forma de anonimização na leitura, também é possível fazê-lo. Legal. Adriano, eu tenho uma pergunta para você, só para encerrar, antes de agradecer a presença de todo mundo, né? Depois que a gente começou a falar de LGPD, da lei, começou todo mundo a se preocupar, a gente começou a ter grandes vazamentos de dados, né? E as empresas reportando e tudo mais. Depois que a lei começar a valer e por alguma forma, aqueles dados que foram vazados antes da lei entrar em vigor e que possivelmente estão sendo utilizados, a empresa consegue se resguardar e falar, não, isso aí é o dado que vazou antes da lei. Como é que você vê essa questão aí? Eu sei a resposta, mas essa é uma resposta que eu vou ter que vender para quem quiser saber, porque ela tem um pouco de estratégia aqui. O que eu posso antecipar? Será que está vazando mais agora ou as empresas só estão divulgando o que já acontecia? Porque eu mesmo, antes, quando eu pegava um caso de digital de um vazamento, eu virava e falava assim, fora a gente aqui, quem está sabendo desse assunto?
que era para já dar aquela mitigada ali, vamos controlar, vamos fazer uma contingência, né, tal, para evitar um vazamento maior. Então sempre houve vazamento. E agora a gente está percebendo que eu não posso mais vender esses dados ou comprar. Uma dica rápida que a gente tem é o seguinte: beleza, como é que a gente vai garantir que o nosso sistema, a gente não consegue garantir que o nosso sistema ele é impenetrável, né, ou que ele é perfeito. Então, como é que a gente vai saber que o nosso sistema não vazou depois da LGPD? DLP, firewall, a ferramenta de segurança como um todo, ferramenta de controle, acesso e governança. Então, se houver uma questão como essa, a gente vai dizer o seguinte, assim, olha, pode até ser, mas eu não tenho nada aqui nos meus controles que diga que houve um incidente, uma segurança, uma falha que isso não é a pena. Então, ou esse dado foi fabricado, e pode ser também, porque muitas vezes a pessoa usa o mesmo nome de usuário, a mesma senha em mais de um serviço diferente, né? E até por isso eles conseguem fazer esse cross-check. Então, se tiver um vazamento, se alguém falar que teve um vazamento da base da Tivit, e teve da Tivit, e alguém pegar o nome de usuário e senha ali, ele pode testar aquele nome de usuário e senha em outros serviços e vai conseguir autenticar também. E nem por isso os outros serviços foram atacados, né? Então, essa empresa vai dizer, olha, ou teve aqui, vazou de uma outra forma, mas pode não ser da minha base, ou isso aqui pode ser anterior. E aí a forma de comprovar que não foi daquela posterior à LGPD envolve tecnologia e envolve jurídico. É um ótimo ponto aí, eu acho que para o Marcos encerrar o nosso bate-papo, o reuso de senha, né? É comum que as pessoas tenham poucas senhas, existe até estatística para isso. E aí, Marcão? Desafio, né? Tá no mudo, Marcos. Tá no mudo. Uma curiosidade, eu há 4 anos atrás resolvi botar em prática essa questão de não usar a mesma senha para nenhum serviço, tá? E hoje eu não tenho nenhuma senha repetida em nenhum serviço. E eu acumulo hoje em torno de 350 senhas diferentes, tá? Isso foi um exercício que eu fiz para testar isso, para testar essa hipótese mesmo, né? E fui fazendo, acabei até me adaptando. Uma versão gratuita do Senha Segura, né, meu? A gente não, né? Você tem uma versão aí, pô. Mas acho que são senhas pessoais. Mas pior do que eu ter 350 senhas pessoais, eu posso afirmar que todos vocês devem ter pelo menos em torno de 200 pontos de sistema onde vocês têm acesso. E quando eu fui fazendo essa experiência, eu fui descobrindo a quantidade de senhas que a gente tem. Então, você tem no Detran, no governo federal, aí você tem na Saraiva, no Submarino, e chega um número muito grande. Mas voltando aqui para o tema, eu acho que essa questão do acesso em si, das senhas, ele vai ser um ponto fundamental, porque é através dele que eu identifico quem dentro da minha companhia tem acesso aos dados privilegiados. E eu acho que com a LGPD agora, ela está transformando um conjunto de dados que eram críticos em dados privilegiados, porque são aqueles dados desanonimizados, são aqueles dados brutos que tem que estar apoiado numa base legal para existir. Então, o controle a essas informações, ele passa, quanto mais você for diligente no acesso a essas informações, menor é o risco de você tomar uma multa ou de você ser penalizado de maneira significativa, uma vez que se mostra a maturidade, diligência e o cuidado no tratamento dos dados. Então, vejo que é um ponto interessante da colocação do Adriano e que a gente vem aqui percebendo essa demanda dos clientes e pode ser muito importante no processo de tratamento dos dados. Muito legal. Então, para encerrar aqui, pessoal, quero primeiro agradecer demais a participação de vocês. A gente teve um público aqui de umas 30 pessoas que foram pré-selecionadas, né? Esse evento não era tão público assim. Então, quero agradecer a presença de todos. A gente, desde o começo, o pessoal está aqui ainda até o final. E dá a palavra para o Levi aí, as últimas palavras para fazer o encerramento. Depois eu passo para o Adriano e para o Marcos. Bom, pessoal, é um orgulho estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade. Eu acredito que foi um tema, eu aprendi bastante, né? Eu já, no passado, já trabalhei um pouquinho com LGPD, embarquei, por exemplo, motores para detecção de CPF, RG em ferramentas para se adequar no Brasil. Isso já há 2 anos e meio atrás eu comecei a fazer isso,
Então, foi muito enriquecedor. Então, já participei bastante de mesas redondas, assim, em termos desse tema, mas hoje, de fato, foi algo que agregou muito valor. Só tenho que agradecer. Obrigado, Fábio. Obrigado, Marcos e Adriano, pela participação. Fábio, eu também queria te agradecer. É sempre legal esses eventos e poder participar e aprender com vocês, porque na prática a teoria é outra, né? Então, cada vez que a gente discute um caso desse, a gente conversa, vê uma ideia diferente. E alertar aí, pessoal, que o dado é o novo petróleo, assim como o petróleo é um ativo tóxico, né? A gente tem que saber como manipular bem essa informação para que ele não comprometa a nossa operação como um todo, né? Então, não deixe para depois, que a gente devia ter começado, e espero que a gente possa se ver mais vezes aí para discutir o avanço e a maturidade disso daí como um todo. Foi ótimo o bate-papo aqui, Adriano. Foi. Também, Fábio, gostaria de te agradecer pelo convite, reforçar as palavras do Adriano, do Levi. Foi muito bom, também aprendi bastante coisa hoje. O assunto requer vasto conhecimento legal, de interpretação, então a gente que está na área de segurança não tem essa expertise, então quando tem a oportunidade de conversar com os especialistas, a gente também aprende bastante, né? E eu pessoalmente fico muito entusiasmado com essa mudança. Eu acompanho os termos de direito de uso, de privacidade há muito tempo, que eu sempre achei muito abusivo que as companhias podiam fazer. Com o caso do Data Analytics, do Cambridge Analytics, do Facebook, isso ganhou uma atenção especial. Então, eu fico bem entusiasmado com o que isso representará para o futuro em termos de consciência das companhias e do próprio cidadão a respeito do direito que ele tem sobre os seus próprios dados e que direito a companhia pode fazer, como a companhia pode usar esses dados para interagir com esse cidadão. Principalmente numa época quando a gente fala de inteligência artificial, capaz de tratar dados em massa e usar esses dados em massa para construir um diálogo personalizado para cada cidadão. Então, eu vejo que fico com muito otimismo aí a entrada dessa lei e as mudanças que têm sido feitas no mundo em direção à privacidade. Então, parabéns pelo evento, obrigado pelo convite. Eu que agradeço, eu sei que a agenda de todos vocês é muito concorrida e de verdade, pessoal, e espero poder fazer um outro aí com vocês em breve. Acho que foi sensacional esse evento aqui, a gente teve bastante interação aí dos convidados. Então, é isso, pessoal, obrigado, eu vou encerrar aqui. Depois a gente vai disponibilizar também o evento aí nos canais da Security for IT, no YouTube, Facebook, LinkedIn, Instagram, tá? Um abraço, obrigado. Até logo, gente. Obrigado. Obrigado.